Olá, colega! Bem-vindo a esse ciclo de vídeos do treinamento Revalidação a toda prova com resolução de questões. Eu sou José Vitélio e quero te ajudar a passar na prova de revalidação médica e fazer seu sonho de exercer a profissão no Brasil realidade. Quero começar esse vídeo com uma frase do Dalai Lama, que é a seguinte: só existem 2 dias no ano em que você não pode fazer nada. Um se chama ontem e outro amanhã. O tema de hoje é relação ventilação-perfusão. É fundamental para você compreender como funciona a fisiologia pulmonar. Normalmente, existe um processo chamado de hematose. Normalmente existe um equilíbrio entre a ventilação alveolar e a perfusão pulmonar. O fluxo sanguíneo pulmonar é aproximadamente de 5 litros por minuto, o equivalente ao débito cardíaco. Lembrar que o débito cardíaco é frequência cardíaca vezes o volume sistólico. E a ventilação alveolar é 4 a 6 litros por minuto. Então, se a gente repara, existe um equilíbrio, mais ou menos são 5 litros por minuto. A relação ventilação-perfusão é aproximadamente de 0,8 a 1,2 litros por minuto. E aqui, no alvéolo pulmonar, acontece a hematose, que é o processo de troca gasosa. Pelo capilar alveolar chega o sangue carregado de dióxido de carbono, e é nesse ponto que, por um processo de difusão, o CO2, o ácido carbônico, entra no alvéolo pulmonar e também o oxigênio que chegou por via da respiração até o alvéolo, ele, por um processo também de difusão, entra no capilar para oxigenar esse sangue e de aí chega até o coração esquerdo para começar a travessia de perfusão ao resto do organismo. Normalmente, a relação ventilação-perfusão, como é bem similar, é igual a 1, mas existem casos extremos em que pode acontecer a falha na troca, ou seja, da hematose. Esse é um exemplo, o shunt, ou também conhecido como shunt, e também um espaço morto. No caso do shunt, ou shunt, existe um comprometimento da ventilação alveolar por um processo obstrutivo ou por falta de fluxo de oxigênio nessa via aérea. Mas a perfusão pulmonar, nesse caso, está garantida. A ventilação alveolar é igual a 0, nesse caso. E a perfusão alveolar ou pulmonar é igual a 5. Se a gente faz a proporção, a gente vê que nesse cálculo esse valor é menor a 1. Em outro caso que existe comprometimento na troca gasosa, que é hipoxemia, é o caso do espaço morto. O espaço morto é dividido em espaço morto anatômico e o espaço morto alveolar. No espaço morto anatômico, a gente precisa saber que durante o processo de inspiração, nas vias aéreas entram aproximadamente meio litro, ou seja, 500 ml de oxigênio. Dessa quantidade, aproximadamente 350 ml vão participar do processo de troca gasosa. O restante, que são 150 ml, ficam retidos nas vias respiratórias superiores. Por isso, quando você faz uma respiração boca a boca, surge a dúvida: eu estou passando oxigênio ou estou passando CO2, o ácido carbônico, para o paciente? Ou, nesse caso, você está oxigenando e ventilando, porque o oxigênio que você está passando para ele, para esse paciente, durante a respiração boca a boca, é o oxigênio que está retido no espaço morto anatômico. Mas esse não é o caso da nossa análise. Nossa análise é focada mais no espaço morto alveolar. No espaço morto alveolar vai acontecer que a ventilação alveolar, a diferença do caso do shunt
é que a ventilação alveolar aqui está garantida. Ou seja, não tem nenhum impedimento, nenhuma alteração que comprometa o fluxo aqui do alvéolo pulmonar. Entretanto, existe um comprometimento da perfusão pulmonar. Isso acontece geralmente nos casos de embolia pulmonar, por exemplo. Se a gente faz a relação aqui, ventilação-perfusão, no caso do espaço morto alveolar, a gente vê que aqui a ventilação é de 4 litros por minuto, aproximadamente, e que a perfusão, devido a esse quadro obstrutivo, é igual a zero. Então, se a gente faz a relação, podemos ver que a ventilação em relação à perfusão é maior do que 1. Bom, de forma geral, a gente precisa saber que para ter shunt é necessário ter um comprometimento da ventilação alveolar e também a perfusão pulmonar estar garantida. Já no caso do espaço morto alveolar, é necessário uma ventilação alveolar garantida e uma perfusão pulmonar comprometida. Depois dessa análise, a gente pode analisar ou ver a questão número 1 da área de clínica cirúrgica da prova de revalidação médica da Universidade Federal de Mato Grosso, que é a questão número 1. É a seguinte pergunta. Paciente de 65 anos com carcinoma espinocelular de lobo superior do pulmão direito é submetido à toracotomia posterolateral direita. Durante o procedimento cirúrgico, o paciente é mantido com intubação seletiva e ventilação monopulmonar à esquerda. Nessa situação, ocorrerá no pulmão. Tem 4 opções. Opção A. Ocorrerá no pulmão direito, aqui está representado, pulmão direito, pulmão esquerdo, o tumor espinocelular na base pulmonar direita e a intubação seletiva para o pulmão esquerdo. Bom, na primeira opção fala que ocorrerá depois dessa intubação seletiva no pulmão direito, esse que está aqui, o efeito espaço morto. Lembrar que para que aconteça aqui o espaço morto, deve existir a ventilação alveolar deve estar garantida, que aqui não está acontecendo, porque esse pulmão não está sendo ventilado e deve evoluir para uma atelectasia. Então, já de início, essa questão não está correta, mas prosseguimos na análise dessa questão. Com atelectasia do pulmão esquerdo, ou seja, também não está correto, porque como esse pulmão esquerdo está sendo ventilado, ele não sofre com atelectasia. A atelectasia seria o pulmão direito. A hipertensão arterial pulmonar esquerda também não é o caso. Bom, já de entrada a gente consegue descartar a opção A. Vamos para a opção B. Bom, depois dessa intubação seletiva, ocorrerá no pulmão direito, essa é a opção B. O efeito espaço morto acontece o mesmo do que a opção A. Nesse caso aqui não acontece espaço morto. Aqui o que está acontecendo é um shunt, porque não está tendo ventilação para esse pulmão. Então, a perfusão pulmonar aqui aparentemente está garantida, mas não está tendo comprometimento da ventilação alveolar. Então, nesse caso aqui, do inciso B, da opção B, a gente está tendo um caso de shunt, não de espaço morto. Prosseguimos na análise dessa opção B. Com ventilação do pulmão contralateral, correto. Está sendo ventilado o pulmão esquerdo. E tendência à diminuição da pressão parcial de oxigênio. Essa parte está correta, porque como aqui está acontecendo, esse pulmão não está sendo ventilado, diminui o espaço morto aumenta a área de troca que não está sendo ventilada. Então, esse pulmão aqui
devido à telectasia, diminui a área de troca. E isso, por esse motivo, existe a diminuição da pressão parcial de oxigênio. Então, esse pulmão aqui não está sendo ventilado, diminui a hematose em toda essa região alveolar e, então, consequentemente, diminui também a pressão parcial de oxigênio. Então, essa opção B está incorreta, principalmente por catalogar que no pulmão direito está acontecendo um espaço morto, que não é o caso. Aqui o que está acontecendo é um shunt. Vamos para a opção C. Bom, após a intubação seletiva do pulmão esquerdo, ocorrerá no pulmão direito, que é a opção C, o efeito shunt, que é esse aqui. Aqui não está tendo ventilação, mas a perfusão está aparentemente normal. Perfeito. Com a telectasia do pulmão direito, correto. Esse pulmão não está sendo ventilado, então ele sofre com a telectasia. E tendência ao aumento da pressão parcial de gás carbônico. Também correto. Porque se não tá, lembrar daqui da hematose, se esse pulmão não está sendo ventilado, diminui o espaço de troca. Então, esse CO2 não consegue passar do capilar alveolar para o alveolo. Esse CO2 continua na circulação, causando, nesse caso, aumento da pressão parcial do gás carbônico. Então, essa opção C é a opção correta. Mas, para não ter cargo de consciência, vamos analisar a opção D. Opção D. Bom, foi intubado, aconteceu a intubação seletiva do pulmão esquerdo. Então, nessa opção D, ocorre no pulmão esquerdo o efeito shunt. Lembra que no pulmão, o pulmão esquerdo, que está acontecendo um espaço morto alveolar, porque aqui, se fosse shunt, teria ventilação alveolar comprometida, que não é o caso. Aqui a ventilação alveolar está sem alteração. Além da perfusão, que não deveria, no caso do shunt, a perfusão, aqui a perfusão está garantida. Já no caso do espaço morto, acontece uma obstrução, um comprometimento da perfusão. Com ventilação do pulmão esquerdo, correto, o pulmão esquerdo está sendo ventilado, e aumento da concentração de bicarbonato no sangue arterial. O que deve acontecer nesse caso é mais um aumento do ácido carbônico. E também, nesse caso, esses pacientes geralmente evoluem para um quadro de acidose respiratória, não acidose metabólica. Então, resumindo, a opção correta dessa pergunta é a opção C. Ou seja, após a intubação seletiva do pulmão esquerdo, o pulmão direito vai sofrer com um efeito shunt. Por quê? Porque a ventilação alveolar está comprometida, não está sendo ventilado, e a perfusão pulmonar está garantida. Além disso, tem a telectasia do pulmão direito, não está sendo ventilado, ele evolui para a telectasia, correto. E tendência ao aumento da pressão parcial de gás carbônico, correto, porque no espaço de troca não está acontecendo a hematose devido a essa telectasia, e o CO2 não consegue, por via de difusão, voltar para o alvéolo pulmonar para ser eliminado durante a expiração. Bom, espero ter ajudado na melhor compreensão dessa questão. Realmente, para poder responder de forma correta, precisava de ter conhecimentos básicos da fisiologia pulmonar, e o que eu trouxe aqui para vocês. E persista, não desista. Esse é o caminho. Te aguardo no próximo vídeo.